Então, nós vamos dar continuidade rapidinho. Só a essas questões aqui da página 150. Passou rápido nossa aula, né? Achei muito rápido. Você nem se deu tempo, deu os 40 minutos lá. Mas, enfim, vamos lá. A gente conversou bastante, né? Falou sobre a aula passada. Então, vamos lá. Então, aqui na letra B, nós vemos que ele está abaixo do meio. Um terço ele estaria um pouquinho antes do meio, mas também não tão pouquinho que nem está mostrando aqui. Então, aqui, se eu dividir em 4, olha só, daria, então, a quantidade, né? Então, essa da letra B aqui, eu tenho 1/4, que foi a quantidade de óleo que nós colocamos na nossa receita, né? Na nossa receita da massa da pizza. Vou esperar mais um pouquinho, tem alguns alunos que não entraram. Será que todo mundo aí? Tá faltando... Não, tá faltando acho que ninguém, né? O Samuel tá aqui. Agora com essa história de alunos estudando de manhã, outros à tarde, começar a fazer a chamada. Então, aqui nós dividimos então, em 4. E nós vimos, então, que essa medida que aparece na letra B, ela é 1/4, uma parte das 4 que foi dividida, então. Então, a segunda opção da letra B é 1/4, né? Não é 1/3. Uma fração pode ser escrita assim também, tá, gente? Uma barrinha. E nem 1/2 de litro. Esse L aqui é do litro. Deixa eu colocar o meu que tá aparecendo, pelo menos para mim tá aparecendo a luz. Então, eu tenho aqui 1/4 de litro. Na questão de número 7, está dizendo que tem um cinema que tem 10 fileiras e cada fileira tem 10 cadeiras. Se tem 10 fileiras, vamos desenhar aqui, ó. Gente, sempre que tiver, não tem problema, desenha, imagina na sua mente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, por em cima, 10. 10 fileiras aqui no cinema. Aqui está a tela do cinema. Está ali a tela. E em cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras. 10 cadeiras, 10 cadeiras, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nós sabemos que 10 vezes 10 é igual a... E aí? 100. Nós sabemos que 10 vezes 10 é igual a 100. Então, qual é o total de cadeiras que nós temos aqui no cinema? Não tem 10? 100. 10. Então, ao todo, nesse cinema, eu tenho 100 cadeiras. Não é o meu todo? 100 cadeiras ao todo. Ok. E aí, se eu tenho 100 cadeiras ao todo, uma cadeirinha só desse cinema, qual é a fração que vai representar? Quem sabe? 1/100. Exatamente. Uma cadeira de 100, que é 1/100. Aqui na letra A, né? Cada fileira tem quantas cadeiras, Yuri? Dada número 7.
Lê aí na sua questão 7, Júlia. Oi? Dá uma lida aí no enunciado da questão de número 7. Pronto. Quantas cadeiras, desculpa. Cada fileira tem quantas cadeiras? Aqui está a tela. Cada fileira tem quantas cadeiras? Aqui eu tenho quantas cadeiras? 10. Eu tenho 10 cadeiras em cada fileira, não é? Como que vai representar, então, a fração de uma fileira do cinema inteiro? No cinema todo, eu tenho quantas cadeiras que nós fizemos lá o cálculo? Ó, 100. 100 cadeiras ao todo. Então, o meu denominador vai ser igual a... O denominador, que é o todo, vai ser igual a quanto? 100. 100, exatamente. É. Agora, ele está perguntando a fração que vai representar uma fileira. Em uma fileira eu tenho quantas cadeiras? 10. Então, em uma fileira eu tenho 10 cadeiras das 100 que tem ao todo no cinema. E eu leio esse número, então, como 10 centésimos. 10 centésimos. E aí, por último, está perguntando 50 lugares ocupados nesse cinema. Como que vai ficar, Esther, representado essa fração de 50 lugares desse cinema? Ao todo, eu tenho quanto? Não estou conseguindo te Desculpa, não estava conseguindo ligar meu áudio. Eu vou... Agora tá me ouvindo? Isso, estou te ouvindo. Letra C. 50 lugares... A letra C vai ficar... Vai ficar como? A letra C vai ficar 50 centésimos. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. 50 é a metade de 100, não é? Sim. É ou não é? Vocês concordam comigo que 50 é metade de 100? Sim. Se eu tiver 100 reais, se eu tiver duas notas de 50, eu continuo com 100 reais, não é? Então, você concorda comigo que 50 lugares ocupados nessa cadeira, então eu também posso representar por um meio? Não tenho metade das cadeiras ocupadas aqui? Essa fração não representa 50% das 100? Sim ou não? Bugaram aí? Gente, tá um cheiro forte. Eu esqueci. Esqueci canetão. Alguma coisa que eu passei nesse quadro. Tá um cheiro forte. Não sei se é algum cheiro que tá vindo lá de fora. Então, aqui eu tenho 50 cadeiras de 100 ou a metade do cinema, que é meio ou metade, né? A fração que representa. Vamos passar, então, agora. Eu tinha pedido para vocês fazerem a 151, mas como nós passamos da aula de produção textual, deixa eu só tirar esse quadro aqui. E aí nós vamos, então, para a aula de produção textual. Ok? Eu vou compartilhar com vocês um texto. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de texto chamado reportagem. E aí eu vou compartilhar com vocês. Quem está no computador vai conseguir acompanhar a leitura comigo. Quem está no celular, o texto fica bem pequenininho. Uma opção é vocês darem o zoom abrindo assim, ó, a tela do celular. Eu vou compartilhar e vou mostrar. Não, eu vou mostrar aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui, né? Ou você clica 2 vezes. Não, 2 vezes não deu certo não, Samuel. Na verdade, tem que ser no compartilhamento. Espera aí. Deixa eu
achar a tela aqui para compartilhar. Não abri, bendito Deus. Não acredito nisso. Vou abrindo aqui, tá, gente? Espera só um pouquinho. Eu sempre clico 2 vezes. Funciona. Certo? Não, é porque eu tô na imagem, de repente dá certo também. Eu vou compartilhar, então, com vocês. E aí, eu vou tentar aqui. Se der certo, eu falo. Se não, é só... Deixa eu só fechar. Não tá aparecendo? Ah, sim, agora sim. Então, eu vou ter um texto aqui. Para ler no celular, ele fica meio difícil. Porque ele é bem pequeno, né? Ah, verdade. Se der 2 cliques na tela do celular, você consegue aumentar, tá, pessoal? Então, eu vou passar para a próxima tela. E eu tenho lá, então, histórias de quem fica só em casa. Vocês conseguiram dar 2 cliques na tela? Quem está no celular? Aumentou aí? Eu vou tirar o compartilhamento. Deu certo de dar 2 cliques? Ok. E aí vocês vão acompanhando, então, comigo a leitura, tá? Ou então eu posso pedir para vocês lerem? Dá para ler aí? Prof, posso ler? Pode ler. Quem pediu agora pode ler. Daí eu vou mudando na ordem que aparece para mim. Pode começar. Histórias de quem fica só em casa. Tá. Ou entrar na cozinha de Um sua... pouquinho. É a Ana Beatriz? Sim. E quando a gente tem esse A grandão aqui, ó, tem um A bem grandão, né? Ah, sim. Então, ao entrar, tá? Você usa ele no início da frase. Ok. Ao entrar na cozinha de sua casa, certa manhã, Andréia Pes, de 9 anos, percebeu que o lixo estava pegando fogo. A empregada havia jogado um fósforo aceso dentro dele e, sem perceber, saiu para ir ao sapateiro. Andréia estava sozinha e se sentiu no maior dos apuros. Ok, obrigado, Ana. Letícia, você pode continuar para mim, por favor? Sim, peraí. Pronto. Estar sozinho em casa pode ser sinônimo de independência, mas enfrentar algum imprevisto ou acidente sem a ajuda dos pais ou de qualquer adulto é uma tarefa complicada e requer muita calma. Obrigada, Letícia. Um pouquinho. Pode continuar, Luísa. Não está conseguindo? Não? Tá, vou pular então. Jéssica. Com Andréia, tudo acabou bem. Ela conseguiu jogar o lixo embaixo da água do tanque e acessar o fogo. Foi o lixo para todo lado. Lembra, sempre gostei de ficar sozinha. Tá bom, obrigada, Jéssica. Agora eu vou deixar um pouquinho para cada um, tá? Giovana. Sempre gostei de ficar sozinha, mas na hora do aperto prefiro estar com os meus pais, diz. Ok. Yuri. Ai, desculpa, Gil. Quem fica sozinho tem de se virar e resolver os problemas que surgem de forma criativa. Ok, obrigada, Yuri. Continua, Emanuel. Ixi, Emanuel não está nem olhando para a tela. O que você está olhando aí, Emanuel? Caroline Guedes Pereira, de 8 anos, não esquece Tá de prestando uma atenção. manhã em que estava dando biscoitos para Candy, sua cachorra
única. A sua cachorra e única. A companheira naquela manhã. Cindy Ok, obrigada, Manuel. Samuel agora. Cindy engasgou e começou a ficar sufocada. Fiquei desesperada, chorei e não sabia o que fazer. Quando se acalmou, deu um tapa na nuca da cadela, que voltou a respirar. Ok, Eu ia Samuel, dar Ellen. Agora Ellen. Eu ia dar uma martelada na Cindy, mas por sorte Obrigada. consegui resolver o caso sem precisar desse recurso. Ok, Ellen, obrigada. Esther. Esther não está conseguindo conectar. Consegui. Conseguiu? Pode ler para mim então, Esther. A gente está aqui, ó. Essa partezinha, na terceira parte do texto, tá? Tá. Um telefone por perto pode ser fundamental. Pode continuar. Pode continuar. Um telefone por perto pode ser fundamental. Foi o caso de Marcelo. Quaresma, de 9 anos. Seu nariz começou a sangrar e ele só conseguiu estancar Estancar, sangue. parar, né? O sangue. Graças a orientações dadas pela sua mãe no outro lado da ilha. Ok, eu vou continuar aqui, só para a gente finalizar logo, tá? Senão vai acabar o nosso tempo. Esther, você só desliga seu áudio, por favor? Olha aqui, Esther. o gato! Esther, desliga seu áudio, por favor. Deixa eu ver. Eu já desliguei. Então tem alguém que está com o áudio ligado. Tá falando do gato aí. Era a Ana Beatriz. Ah. Ok. Então nós vimos ali que eram crianças que passaram por algumas situações, né? E aí eu vou continuar. Então teve a Andréia, que o lixo pegou fogo. Teve a Caroline, que a cadela engasgou, né? E ela precisou dar uma martelada, não. Ela pensou em dar uma martelada, ia matar a cadela. Deu um tapa na nuca da cadela e aí ela voltou a respirar. E aí o Marcelo, que começou a sangrar o nariz, e a mãe deu as orientações e ele conseguiu, então, se virar, né? E aí ele falou o seguinte: fiquei assustado porque estava sozinho, mas é importante que a gente aprenda a se virar, falou. Escutar barulhos estranhos e ruídos assustadores quando se está sozinho também é muito comum. Às vezes, esses barulhos não passam de frutos da imaginação. Em geral, quando a casa está silenciosa, a pessoa tende a prestar mais atenção nos barulhos. Sempre que estou sozinha, escuto rangidos estranhos, falou Paula Brito, de 8 anos. Pensei até que minha casa fosse mal assombrada. Para afastar o medo, ela sempre telefona para os amigos e fica conversando até que alguém chegue em casa. Meu pai não gostou muito da solução que dei para o assunto, porque a conta do telefone subiu muito comendo. Então, Estadinho, o Estado de São Paulo, dia 11/6/94. É uma reportagem antiga, mas de situações que podem ocorrer ainda nos dias de hoje, né? Existem muitas crianças que ficam sozinhas em casa. Você pode estar diminuindo aqui, só ir fechando o dedinho na tela do celular, tá, gente? Que aí vai voltar ele pequenininho. Então, esse texto, Histórias de Quem Fica Só em Casa, é uma reportagem, né? O que é uma reportagem? Um texto jornalístico que tem o objetivo de informar o leitor sobre um assunto que é importante para ele. Precisa copiar? Não precisa, tá? E aí, qual é esse assunto da reportagem que nós acabamos de ler? Pode abrir o áudio e falar, tá? Quem fica sozinho em casa, o que acontece? Ficar sozinho em casa. Eu acho.
Mas só virar o fato de sozinho ficar em casa. sozinho em casa ou situações que vão... Situações que acontecem quando crianças ficam sozinhas em casa. Exatamente, situações que podem ocorrer quando as crianças ficam sozinhas em casa, né? Situações até de perigo, porque colocou, no caso da cadela, a cadelinha poderia ter morrido, no caso da menina, ela poderia ter se queimado. Então, situações de risco para as crianças que ficam só em casa, né? Ficam sozinhas em casa. Para escrever essa reportagem, o jornalista ele entrevistou algumas pessoas. Quais são essas pessoas que ele entrevistou? Crianças. Algumas crianças. Isso. E por que ele entrevistou apenas crianças? Por que vocês acham que ele entrevistou crianças? Porque normalmente são elas que ficam em casa, não? Porque os pais vão para trabalhar ou saem. E aí elas ficam em casa sozinhas. É o melhor público para se entrevistar. Mas você acha que é por isso? Porque algumas crianças ficam sozinhas em casa, que ele entrevistou as crianças? Porque tem histórias também de adultos que ficam sozinhos em casa, não tem? Mas por conta por ele só entrevistar crianças, deve ser porque a imaginação de crianças quer dizer, como que a criança consegue Eu explicar, acho como que é ela pra faz mostrar para os soluções. adultos como é perigoso as crianças ficar fora. Quer dizer, ficar dentro Deixar de o casa colega sozinho. terminar. Espera só um pouquinho. Deixa a Giovana terminar o raciocínio dela, aí depois vocês abrem o áudio. Se falar um em cima do outro, eu não consigo entender nem a Gi, nem quem abre, tá? Finaliza só, Giovana. Então, crianças, por quê? Porque eu acho que eles queriam saber qual a solução que elas lembram. Se é um telefone, se é alguma coisa. Eles querem Porque as saber crianças como as lembram de crianças conseguem. as ações que elas vão ter nos momentos de perigo. A reação delas. A reação, ok. Samuel, pode falar. Samuel. Samuel. Cadê o Samuel? Achei. Não tá abrindo, Eu Samuel? acho que é para mostrar para os pais como é perigoso deixar as crianças sozinhas em casa. Para mostrar para os pais como é perigoso. Pode Pra falar, Yuri. elas se relatarem. Sim, também. Né? Os Sempre perigos que podem ocorrer. Ô, Pro, Pode sempre que a minha mãe tá trabalhando, meu pai sempre tem que sair às vezes. Aí ele pede se eu quero ir com ele ou quero ficar em casa. E eu respondo, eu quero ficar em casa. Só que ele sempre fala, não mexe com fogo e com nada perigoso. Eu também, às vezes, eu preciso para ir ali na padaria, a Sara não quer ir. E eu deixo ela um pouquinho sozinha. No caso daquela menina do sapateiro, a empregada foi rapidinho, né? Mas nesse rapidinho aconteceu de ter jogado fósforo. Provavelmente a empregada não percebeu, a funcionária da casa, porque ninguém ia colocar um fósforo ligado de propósito, né? Então, são coisas que podem acontecer assim numa fração de segundos, né? Eu também, às vezes, vou na padaria que fica na rua de trás de casa, bem na esquina, deixo a Sarinha aqui assistindo TV, vou lá rapidinho, compro o pão e volto, né? Pode falar, Ellen. É porque eles criam boatos que as crianças botam fogo na casa e isso é totalmente mentira. Não, mas ali não tá falando que as crianças botam fogo, tá falando que a menina viu o fogo e ela foi tentar apagar, né? Criança bota fogo de fazer arte. Mais alguém quer comentar, Jéssica? Eu acho que os adultos são mais independentes e eles sabem se virar sozinhos. As crianças ainda não sabem direito. Exatamente, gente. Então, por que foram entrevistadas as crianças? Por dois motivos. Primeiro, porque aquele jornal, a folhinha, ela é direcionada para criança. Então, quando eu vou fazer uma reportagem, eu vou colocar num jornal que crianças vão ler, eu preciso colocar assuntos que são interessantes para crianças, né? Então, por isso que ele entrevistou as crianças, porque é um assunto importante de se trazer, né? Porque tem muitas crianças que precisam ficar sozinhas em casa
e para elas terem algum cuidado, né? E dando dicas, até a questão do telefone, para não correr esse perigo. Então, esses são alguns motivos que tudo que vocês levantaram são motivos do porquê que foi só crianças que foram entrevistadas. Pode falar, Luísa. Não, é porque antes eu não tava conseguindo falar porque eu não tinha ativado o áudio. Aí minha mãe ficou brava comigo, aí agora ativou. Entendi. Então, beleza. Quer fazer algum comentário? Não, é porque, tipo, eu ia falar que sim, é a mesma coisa que a Lélia falou. Que eles... E também que as crianças, ela não tem, tipo... Adulto, com certeza, é bem, mas... Já sabe o que fazer, né? Já tem aquelas vivências, né? As crianças ainda não tem muito na cabeça. Uhum. Não tem aquela vivência, porque são experiências novas para elas, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós vamos finalizar essa aqui na próxima aula. Não vai dar tempo, aconteceu isso na turma da manhã também, não tem problema. O importante é a gente trabalhar bem, não trabalhar em quantidade, mas a qualidade, tá? Alguns trechos do texto estão entre aspas. Vocês sabem por quê? Por que alguns textos da reportagem aparecem aí entre aspas? Eu posso ir no banheiro? Porque mostram pessoas falando. Mostra a pessoa. Liga o microfone, Pro. É o que a pessoa falou mesmo. Exatamente. Não Em uma reportagem, quando eu tenho aspas, Você tá no mudo, prof. Tá no mudo. ai, desculpa, gente. Então, quando eu tenho uma frase ou um trecho entre aspas, significa que aquela parte foi fala do entrevistado, tá? É isso mesmo. Então, vamos lá para a próxima. Pode falar. Posso falar uma coisa que não tem nada a ver? Não. No final da aula você pode. Não tem nada a ver, o que você quer falar? Depois você fala, senão a gente está acabando nosso tempo, senão não vai dar tempo de eu... Tá bom? Vamos lá, então. Lá na reportagem tem uma frase assim: estar sozinho em casa pode ser sinônimo de independência. O que será que o autor quis dizer com essa frase? Que estar sozinho pode ser sinônimo de independência. E quando você tá sozinho, no caso que você é uma criança, significa que você é independente, não precisa de outra pessoa para ficar com você. Será que não precisa? Ou você tem que ser independente? Não é que não precisa. Mas no caso ali é porque a criança não tá precisando, então ela seria independente. Ficar em casa. Não é que não precisa, é porque ela vai ser independente porque um adulto não tá lá. Se tiver o adulto que vai ser independente. Que ela vai acabar sendo dependente desse adulto, né? O adulto que vai tomar a frente da situação. Então, por exemplo, se você estivesse numa casa em que o adulto estiver, que você está lá com a sua mãe ou com a funcionária da casa, e aí o lixo começou a pegar fogo. Quem que vai tomar a atitude de ir lá apagar o fogo? O adulto? Qual é o normal, né? O adulto ou a criança? Tem os dois na mesma casa. Adulto. Então, o mais correto é o adulto ter a independência, ter a autonomia, ter a atitude de apagar o fogo. Só que quando a criança está sozinha, ela não tem ninguém por ela, então ela é independente. Então ela tem que se virar e precisa resolver aquilo de uma forma que ela não vá se machucar também. Porque às vezes não pode ser que não dê tempo de chamar, de ligar para alguém, de chamar o bombeiro até o bombeiro chegar, já pegou fogo na casa inteira, né? Então, às vezes, é preciso analisar a situação, se você está sozinho,
diante de uma situação de perigo, analisar. O que eu faço agora? Eu tento resolver, vai dar tempo de eu resolver, ou eu preciso sair daqui para me salvar? Né? Porque às vezes o fogo pegou num lugar que depois você não consegue sair. Teve um vídeo que viralizou esse tempo atrás, de 2 crianças que saltaram do prédio, não sei se vocês chegaram a ver, porque o apartamento começou a pegar fogo. E a porta da saída do apartamento, a gente sabe que só tem uma saída, geralmente, né? Eu vi. Só tem uma porta. As crianças foi pulando de cima e os adultos foi pegando elas. Exatamente. Eu não sei como que teve coragem de pular. É porque se eles não pulassem, eles iam morrer queimados, né? Então, tipo assim, ou eu pulo... Queimado que morre de altura. Mas é que a altura tinha uma chance de se salvar, né? E aí o menininho jogou o irmãozinho e depois pulou para se salvar. Os 2, graças a Deus, foram salvos, só inalaram a fumaça, mas se salvaram, graças a Deus. Então, são situações de perigo que essa independência, essa questão de você estar sozinho, então você tem que se virar para ou não ter uma consequência mais grave, no caso em relação à sua vida, ou em relação até à sua casa. Vamos lá para a próxima. Essa reportagem ela foi publicada, então, no suplemento infantil. Qual é o nome desse suplemento? Nós vamos voltar aqui. E o jornal que ela foi publicada. Essas informações aparecem sempre aqui no final. Ó, tá vendo? Bem aqui, ó, onde está o mouse. Então, o nome do suplemento é Estadinho. E o jornal é o Estado de São Paulo. Então, esse é o jornal e o suplemento infantil. O nome do suplemento e o nome do jornal que foi publicado. E aí nós temos aqui a manchete da reportagem, né? A manchete é aquela que fosse o título, né, da reportagem e que geralmente chama atenção. E aí está escrito assim: histórias de quem fica só em casa. Essa manchete ela tem mais de um sentido. O que significa? O que você entende quando eu falar assim, ó? Vou contar para você uma história de quem fica só em casa. Eu entendo que é uma história de alguém que só fica em casa, no caso, e porque ela não sai muito. História de Fica quem só em casa, não sai de casa, é isso? que não sai de Olha casa, só. ou que é uma história da pessoa que, no caso, na hora ela só ficava em casa. Só estava em casa. Histórias, exatamente, ó, histórias de quem fica só em casa. Mas esse só, uma pessoa só, é uma pessoa sozinha, não é? Então, quando ele escreveu essa manchete, quando colocou essa manchete, ela tem um duplo sentido. Tanto a história de quem fica só fica em casa, somente na casa, e a pessoa que fica sozinha em casa. Então, como que deveria ser escrita essa manchete para... ela não está clara da forma como ela foi escrita, né? Para reescrever de tal forma que o sentido fique claro para o leitor, como que ficaria essa manchete? Pensa aí numa manchete que vai transmitir essa informação de forma clara. História de quem fica sozinho em casa. Sozinhas em casa. Histórias de crianças que ficam sozinhas em casa. Prof, seu áudio tá desligado. Você tá no mudo. Você tá mudo, tá desligado. Alguma outra ideia? A independência de para ficar em casa. Crianças que Era só a gente trocar, na verdade, a palavra só. Se a gente só trocar a palavra só por sozinhas, ó, vai ficar histórias de quem fica sozinho ou sozinha, né, em casa. Aqui eu tenho, então, uma manchete que fica clara, que está dizendo que pessoas que ficam sozinhas em casa, né? Crianças que ficam sozinhas em casa. Não que fiquem só em casa, que não sai para lugar nenhum, né? Porque é essa a ideia que está passando
o sentido que também está passando. Então, dependendo da forma como você lê, a hora que você lê a história, a reportagem, você entende que é só de sozinha. Mas se você ler só a manchete, você vai achar que fica só em casa, fica presa dentro de casa, né? Coisa que nós estamos hoje em dia. Vamos fazer a nossa reportagem, histórias de quem fica só em casa. Ô, Pro, Na pandemia. Pode falar, Yuri. até onde que vai essa aula? Faltam 3 minutinhos, aí já acaba, mas aí você vai fazer só hoje, à tarde? Sim, só hoje. Então não precisa fazer a aula de arte, tá? Tá. Agora, se você for fazer durante a semana, aí já vai ter que fazer, a gente tem que fazer faz todos, porque a Luísa vai fazer todas as aulas também, que a próxima é arte. Não só essas duas mesmo. Só que você perdeu de manhã. Ok. Aí a turma da tarde tem mais uma aula. E aí, pessoal, vamos só finalizar aqui, então. Não sei se vai dar tempo. E aí eu tenho aqui, na frase que eu tenho aqui abaixo, tem uma palavra que está escrita errada. A grafia é a escrita errada da palavra. Então, tem lá, na reportagem, está escrito dessa forma. Fiquei assustado porque estava sozinho. Mas é importante que a gente aprenda a se virar. Qual é a palavra que está errada aqui? A gente. Deve ser escrito separado. A gente se escreve separado. E aí eu tenho 3 frases aqui que eu quero que vocês me expliquem a diferença entre essas frases. Quando eu digo assim, a gente estava... Só fechem os áudios de vocês. Quando eu digo, a gente estava conversando quando ela chegou, esse a gente pode ser substituído por que expressão, ou por que pronome, ou por qual palavra? Nós. Nós Nós. estávamos, aí vai mudar, né, no caso, o verbo. Nós estávamos conversando quando ela chegou. Esse a gente, ele representa nós. Agora, quando eu digo assim, ó, os governantes precisam respeitar a gente do Brasil. Os Esse a gente do Brasil. Esse a gente aqui já não está cabendo ser nós. Como que é? Pessoas do Brasil? As pessoas. As pessoas, o povo, a população, né? Esse a gente está falando do povo, da população brasileira. Então, os governantes precisam respeitar a gente, o povo brasileiro, do povo do Brasil. E aí, aqui no último, o filme terminou quando o agente secreto foi assassinado. Esse agente é uma pessoa, né? Uma pessoa que tem um cargo de agente. Meu pai é agente de trânsito. Então, por favor, gente, quando vocês forem escreverem a gente vai ao shopping, é separado. Agente junto é agente secreto, agente de saúde,